O nono filme do Quentin Tarantino acabou de chegar no cinema, Era Uma Vez em Hollywood, e mais uma vez, é claro, a gente foi conferir, a gente é muito fã do Tarantino, e que filmaço, né, Ju? Eu acho que é um filme bem, como é que eu vou dizer assim, ele em boa parte é muito diferente, né, dos outros filmes que ele já fez. Até acho que eu poderia dizer para vocês que eu tive uma jornada meio pessoal, né, assistindo esse filme, porque eu senti um estranhamento, né, ao longo do tempo, né, assistindo, porque a gente sabe que tem características bem marcantes na obra dele, né, e violência é uma delas. E você tem ali uma história bem pitoresca, né, porque você acompanha a jornada do Rick Dalton, né, que é o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e o seu parceiro ali, o Cliff, interpretado pelo Brad Pitt. Então você tem ali um ator mediano, né, que já teve ali seus momentos de sucesso na TV, né? Foi protagonista de uma série de faroeste, onde ele era um caçador de recompensas, né? Fez muito sucesso na época, mas acabou sendo cancelado e ele mergulha no ostracismo. Ele tenta carreira no cinema, não tem tanto sucesso. E o Brad Pitt interpreta o cara que é o dublê dele, né? Então, e acaba virando um faz-tudo pra ele também, né? Então você tem ali a história de um personagem que tá lutando ali contra aquelas questões de autoestima profissional mesmo. Será que eu sou bom? Será que eu vou ter frustração, né? A frustração de não conseguir. De repente tá se vendo, porque ele acaba, depois do sucesso dele, acaba sendo colocado sempre como o mesmo tipo de papel, né? Ele faz sempre uma participação especial como vilão de alguma coisa. É aquele famoso que não é famoso, todo mundo sabe quem é, mas ninguém se importa muito. É mais ou menos isso. Então você tem ali, assiste a jornada dele, e nesse meio a história deles meio que se enrosca com a história da Sharon Tate. Que é a personagem da Margot Robbie, né? Que na vida real era a esposa do Polanski, que foi brutalmente assassinada, né, pelos membros da seita amando do Charles Manson. Se você não conhece essa história, eu recomendo que você pesquise antes de assistir o filme, porque é importante entender e saber quem são esses personagens para você, assim como eu, ter aquele momento de catarse no final do filme. E que catarse, né? Porque a gente tinha falado no início da abertura que esse é um filme diferente do Tarantino, ao mesmo tempo em que ele faz as autorreferências, né? Que já é comum na obra dele, ele está sempre se autorreferenciando e, claro, mergulhando nos gêneros que ele já explorou e que ele gosta e homenageia aqui de novo, né? Não só pelo título, que Era Uma Vez em Hollywood, claro, uma homenagem ao Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América, lá do Sérgio Leone, que é um cineasta que ele já falou várias vezes que ele adora, né? Então ele está homenageando aqui e, ao mesmo tempo, ao passo que ele está contando a história do Dalton, né? Da jornada do personagem do DiCaprio, esse ator que já foi famoso na TV e que agora está ali mergulhado naquele ostracismo e vivendo aquele sentimento de frustração, ele está ao mesmo tempo também navegando por esses gêneros, porque ele está mostrando as participações dele, os momentos de maior sucesso dele, a jornada dele, inclusive no terceiro ato do filme, e aí sem spoiler, tá? Mas numa coisa que faz parte da jornada dele, que ele vai para a Itália depois de relutar muito, para fazer participar de espaguetes, né? Daqueles filmes espaguete, faroeste espaguete, que foram tão famosos na década de 60 e 70 ali na Itália, né? E ganharam projeção, claro, inclusive pelas obras do próprio Leone antes dele ir para os Estados Unidos. Então, o Tarantino faz tudo isso aqui, né? Contando essa história e fazendo esses cruzamentos do que é ficção com o que é a realidade. Exatamente, esse é um ponto interessante, acho que é um ponto positivo do filme, é essa edição, essa montagem do filme com trechos que são de histórias, filmes reais, com o personagem do DiCaprio inserido. Séries reais então, também. Exatamente, séries reais. Pô, então, a gente vê. Fica uma edição divertida de acompanhar, gostosa, porque você tem, como é que eu diria? Você tem imagens que como se fossem reais da época, que inserem para ilustrar o que está acontecendo. Um bom exemplo, e ao longo do filme várias figuras realmente reais aparecem, como por exemplo o Steve McQueen, que é feito aqui pelo Damian Lewis, lá quem acompanha a série Billions sabe quem é. Ele faz o Steve McQueen aqui numa participação pequena, especial, mas que linka com um outro momento na frente que mostra justamente isso que a Ju estava falando, que é quando o DiCaprio está relembrando que ele quase foi o protagonista de Fugindo no Inferno, né? Que é um filme de 63, estrelado pelo Steve McQueen. E a gente vê o personagem do DiCaprio ali, o Dalton, inserido numa cena-chave, inclusive, muito famosa desse filme,
que coloca ele ali. O Tarantino conseguiu colocar ele ali e fica assim, muito legal. A mesma coisa no seriado FBI, né? Em que ele interpreta o personagem que o Burt Reynolds teria interpretado, inclusive teria feito uma participação no filme, mas infelizmente ele faleceu. Mas então é isso, são referências o tempo todo sendo construídas e aos poucos a história da Sharon Tate vai pingando. Então, qual a sensação que eu tive assistindo o filme? Onde isso vai chegar? Porque em nenhum momento as histórias deles realmente se cruzam. Elas ocorrem paralelamente. Paralelamente. Né? Aí eles têm algumas coisas em comum, mas eles não chegam a sabe, a ter um enfrentamento ali, o mais próximo que as histórias deles se cruzam em boa parte do filme. São vizinhos, exatamente, são vizinhos ali na então, mesma rua. A sensação toda, porque eu já conheci a história dela e a história do Charles Manson. Então eu ficava um pouco incomodada, falei, gente, mas o que ele vai fazer com essa história? Por que essa história dentro dessa história? Como é que ele vai tratar? Porque é um momento, é um acontecimento que marcou muito os Estados Unidos, né? Chocou muito, até hoje choca. Pra quem não conhece, a Sharon Tate era uma estrela em ascensão na época, né? Ela tinha casado recentemente com o Polanski também e estava realmente ganhando espaço ali na indústria, né? E era uma figura muito querida também ali no meio, né? Porque ela conseguia participar de todas aquelas... Ela era amiga de todo mundo, né? E o filme retrata isso muito bem também. Com uma homenagem muito legal para essa personagem histórica, né? Porque mostra momentos muito humanos dela, assim, que é uma pessoa simples. Ela, por exemplo, indo pro estúdio e alguém tá pedindo carona na rua, ela para e dá uma carona pra uma desconhecida e fica batendo um papo ali. Então, assim, mostra ela indo no cinema ver a reação do público pro filme dela, que ela participou. Ele constrói em você uma empatia por ela, então você fica... E sem precisar, e que é uma coisa que muita gente criticou, mas ela quase não tem fala no filme, mas ela nem precisa, porque as ações, as atitudes dela e a forma como ela se coloca já dizem muito sobre quem é essa pessoa. Exatamente, já faz você sentir por ela essa simpatia, né? E você já fica pensando... E eu ficava tensa, pensando, gente, como é que ele vai lidar com essa história que é tão delicada, sabe? Horrível, né? Trágica. Ela foi assassinada grávida de 8 meses, né? Esfaqueada. Então, assim, tipo, você fica pensando, meu Deus, como é que ele vai lidar com isso no filme? E aí, então, Tarantino se revela no ato final. Então, assim, e aí eu entendi... aí ele se mostrou o Tarantino que ele é, gente. Aquele cara que faz que gosta de exercitar um pouco daquela vingança histórica, sabe? Como ele já fez em Django Livre, Bastardos Inglórios. Então ele dá aquela lavada na alma, né? No telespectador. Então, sabe, eu senti um alívio assistindo o fim do filme, sabe? E é engraçado porque quando a bomba explode, vamos dizer assim, né? Pra não dar muito spoiler aqui pra quem ainda não viu o filme. Porque a graça é realmente essa. Quando a coisa acontece, eu falei, caraca, agora é o Tarantino naquele... Ele soltou todos os freios aqui, porque em 90% do filme, ele tem um ritmo muito absolutamente lento, diferente das obras do Tarantino, né? Você não reconhece, apesar assim de... Vamos lá. Leonardo DiCaprio. Que puta ator, gente. Porra, ele arrebenta no filme. O Leonardo DiCaprio... Sabe aquele cara que quando você vê assim interpretando, você fica pensando, cara, porra, dá até vontade de chorar, de ver como é que o cara transforma tudo as coisas tão difíceis em naturais. Né? Tem uma cena dele que ele tá fazendo uma participação numa série Lancer, que foi uma série também que existiu, e ele tá lá fazendo participação num piloto, ele tá interagindo, fazendo uma cena, porque ele foi convidado especialmente pelo diretor daquele episódio, porque o cara era fã dele, dos trabalhos que ele tinha feito antes. Né? E ele vai ali e ele consegue, e ele tá num momento que ele tá realmente bebendo muito, né? Ele tá realmente sofrendo porque não consegue sair daquela posição que ele se encontra, né? E esse papel dá uma virada, né, na carreira dele naquele momento e quando ele tá ali, termina, quando dá aquele corta, né? E o diretor, cara, porra, excelente o que você fez, não sei o que, elogia, aí vem uma colega de cena dele, a menininha, né, que é muito simpática, e chega no ouvido dele, foi a melhor atuação que eu vi na minha vida. Aí dá um close, a câmera fecha no olho dele, você vê que o olho dele tá enchendo de lágrima, de emoção, assim. Cara, isso é um trabalho foda de um ator. E o DiCaprio, de novo, arrebenta muito aqui. Ele, né? Caramba, assim, porra... Ele não é o melhor da geração. Ele é o protagonista mesmo desse filme. Ele né? é o melhor da geração dele, isso não tem jeito. Tem muito ator bom, tem, mas... Caramba, ele se entrega. O Brad Pitt tá bem também, eu gosto do Brad Pitt, né? Mas o Brad Pitt é aquele assim, é o ator de uma nota só, né? Assim, basicamente. Ele faz o básico necessário. Ele tem muita presença, né? Tem uma cena dele que ficou famosa também, que também gerou muita controvérsia, que é a interação dele com o Bruce Lee,
no set ali do Besouro Verde, né? Que eles estão ali, tem uma discussão ali de que o Bruce Lee tá ali dizendo que ele é melhor que o Cassius Clay, né? Clay, o Muhammad Ali, né? Então ele tem uma cena com ele que é muito legal, muito divertida também, que é uma cena que serve, no momento que ela acontece, você fica assim, tá, mas por que essa cena aleatória, assim, do nada, essa lembrança que ele teve? Assim, porque ele tá arrumando a antena de uma casa e aí ele lembra desse encontro que ele teve lá com o Bruce Lee. Aí você fala, tá, mas aleatoriamente assim, né? E aí lá no final você vai entender por que quis mostrar aquilo, porque o cara tinha habilidades, né? E o final, catártico, como a gente já falou, então é por isso que eles mostraram aquilo lá. Esse cara realmente ele não era só um simples dublê. Né? Então, assim, é um filme, gente, muito interessante, muito diferente do que o Tarantino, né, tem feito. Eu acho que tem ali um toque muito mais pessoal, né, do que nos outros, né? Você vê ali E tem uma nostalgia dele, né? Porque ele é um cara nascido em Los Angeles, o filme se passa em Los Angeles, e ele tá revisitando vários lugares históricos, que daí fizeram parte da infância dele, certamente. Os cinemas que ele frequentava, né? Livraria. Tem uma cena que a Sharon Tate visita uma livraria lá onde ela vai comprar um presente, um livro, né? Pra dar de presente pro Polanski. Que certamente fez parte da infância dele também. Então ele faz essas pequenas homenagens ao gênero, aos lugares. Né, Nossa, perfeito. Perfeita a reconstituição de época. O ano se passa em 1969. Aí você tem os carros, as roupas, né? O movimento social dos hippies, né? Também hippies, ali. O discurso todo das pessoas, né? Essa doideira dessas seitas, né? Essa coisa toda que veio junto. Então ele constrói muito bem, ele amarra, sabe? Se você estiver assistindo o filme e tiver com essa mesma sensação do que eu, tipo, não tô entendendo como é que isso vai se amarrar, fica tranquilo que ele resolve o filme muito, muito bem e do jeito dele. Então, assim, é com a característica e a marca dele. Então, assim, eu acho isso muito interessante, sabe? Você conseguir contar histórias diferentes e ainda assim não deixar passar a sua assinatura, entendeu? Claro. Você consegue assinar a sua obra com aquilo que te faz referência, né? E o Tarantino fez um filme muito diferente, acho, assim, do que ele costuma fazer, né? E a gente tá esperando, né? Estão falando que o 10º vai ser o último filme dele, ele tá falando isso aí, né? Vai lá. Mas, olha, esse 9º filme, Era Uma Vez em Hollywood, realmente tá ali já pra mim, pelo menos, tá no top 3 da filmografia dele e dos filmes que a gente viu esse ano, né? É um filmaço. É um filmaço, um filme muito bonito. É bom quando a gente vê um filme que sai da caixa, assim, sabe? Não tem aquela fórmula meio padrão de tudo que a gente tem visto que ultimamente. Você meio que já sabe que agora vai acontecer. Não, é legal filmes que subvertem alguma coisa em algum momento. A gente teve alguns filmes esse ano, né? Como Nós, né? Sim. Que tem esse tipo de filme que tem despertado na gente esse, né? Quando a gente consegue dizer, gostei do filme. É quando... É isso, você consegue contar uma história, né? Construir uma história de uma forma bacana e subverter em algum momento. E acho que não tem melhor elogio do que quando você termina, você diz, cara, eu quero muito ver esse filme de novo logo, né? Porque, assim, tem tanta coisa, sabe? E você quer mergulhar de novo naquele universo ali, pegar mais detalhes, né? Mais referências, porque tem um monte aqui. É verdade. Além das que a gente já citou aqui. Easter egg, muitas participações especiais, algumas eu nem tinha reparado, tipo, tem uma cena que aparece o Samuel Jackson, né? Que você falou. Eu nem reparei, gente. Então tá tão, sabe? Então, assim, vale a pena você assistir esse filme. Com certeza ele vai ser importante aí, né, pra quem curte cinema. Um daqueles filmes você vai estar na lista de tem que assistir. Mais uma aula tarantinesca que a gente curtiu, gostou pra caramba. E espera pelo próximo, né? Fica a dica aí, assista. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, dá um like aqui nesse vídeo, ajuda a gente a crescer. E se você já viu o filme, conte aqui embaixo. Comenta com a gente. O que você achou, o que chamou mais atenção, o que você mais gostou, né? Pretende ver de novo também? Eu só sei que toda a atenção que eu tava pra entender como é que o filme ia fechar, se resumindo, eu gargalhava de nervoso no final, gente. Assiste, vocês vão ver. Como a gente tá certo, é uma surpresa grata. Até a próxima. Tchau.